A paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é a pastora Lorena e a gente vai entrar, né? A gente está nesse caminho entre profetas, né, e discípulos, né? Esse espaço. E a gente vai começar hoje a falar sobre os discípulos, porque inicialmente a gente falou sobre os profetas, a gente falou sobre os macabeus e falamos sobre João Batista. Então a gente falou, né, esse entre meio dos 400 anos, né, de silêncio ou intertestamentário, né, que ocorreu. E agora a gente vai iniciar, né, a gente vai dar o pontapé para os discípulos. A gente não vai falar sobre os discípulos em si, mas a gente vai falar sobre esse ministério, né? E eu quero que você entenda uma coisa. O ministério profético é muito diferente do ministério, né, dos apóstolos, dos discípulos. Jesus está no centro dele, mas não são iguais, tá? Os 12 profetas, ele tinha a função de quê? De anunciar o juízo, arrependimento, a restauração, a esperança messiânica e esse reino futuro que iria chegar. Já os 12 discípulos, né, eles andaram com Cristo, eles falavam de Cristo, eles falavam sobre esse arrependimento, essa salvação, esse arrependimento vinculado à salvação, né? Eles anunciavam as boas novas, eles, como eu posso dizer, eles proclamavam o amor de Deus sobre as igrejas e essa consumação do reino dos céus, né? Como a gente vai ver lá em João, né? Deus, ele levantou 12 profetas menores para falar com Israel, antes, durante e após crise nacional, a idolatria, a injustiça, o asilo e a reconstrução. Então é isso que a gente vai entender sobre os profetas, né? Para que ele foi chamado. Quando Deus me deu essa palavra, uns 2 anos atrás, foi uma palavra que quando ele me deu ainda estava, né, vamos dizer assim, na barriguinha. E eu não entendi essa parte, né, 12 profetas, 12 discípulos, né? E construindo esse estudo, aí eu vi que é muito mais extenso, né, do que a gente imagina e a gente pensa, né? Deus, quando constituiu essa nação de Israel, né, ele levantou 12 tribos, depois 12 profetas e agora 12 discípulos. Olha só, eu não gosto dessa parte, né, de numerologia dentro da Bíblia, mas eu acho que faz todo sentido na hora da gente organizar algumas coisas, né? Para mim não faz sentido nenhum, eu particularmente, é uma particularidade minha. Essa parte é porque 7 com 7, porque 6 minutos. Então eu não gosto muito, não. Eu gosto da teologia em si, da revelação, né, do Senhor, aquilo que o Espírito Santo traz sobre a nossa vida. Mas foi algo que Deus, ele me trouxe, né, não para a parte de numerologia, mas para, né, 12 tribos que originaram uma nação, 12 profetas que anunciaram, né, apontaram o reino de Cristo, e 12 discípulos que anunciaram, né, esse Messias, né, eles andaram junto com eles, né, séculos depois, né, do silêncio profético, né, em Malaquias, depois que Malaquias, ele finaliza as profecias e aquele silêncio profético, né, surge esses 400 anos, né, que não são 400 anos, como muitos pensam, né, que Deus cruzou o braço, mas são 400 anos em que Deus, né, estava junto com aquele povo, não de forma como ele estava lá em Josué, em Moisés, né, que ele parou o tempo, parou o sol, que ele abriu o mar, como Elias, mas ele estava junto com aquele povo, né? E surge os macabeus,
e a gente já falou sobre os Macabeus, mas eu quero dar uma pincelada, né, no Macabeu, que se você não se lembra, não assistiu a aula, volta lá algumas aulas atrás, acho que a primeira aula, né, sobre entre discípulos e profetas, é a primeira aula, e é um estudo bem profundo sobre os Macabeus. Então aqui a gente vai dar uma pincelada sobre os Macabeus, né? Após o silêncio de Malaquias, houve esses 4 anos sem profeta, e nesse período, né, o que acontece? O domínio persas, a expansão da Grécia, a helenização, a revolta dos Macabeus e a ascensão romana. E o que foi essa revolta dos Macabeus? Essa revolta dos Macabeus, nesse cenário surgiu um sacerdote chamado Matatias, né? Ele se levanta contra quem? Ele se levanta contra o rei Antíoco IV Epifânio, que tentou impor costumes helenistas, profanar a adoração judaica, né? Ele profanou o templo, fez sacrifícios pagãos, né? E foi perseguidor da lei. Levanta contra isso. E os seus filhos, quem eram os seus filhos? João, Simeão, Eleazar, Jonatas e Judas Macabeus. Eles se levantam, né, na linha de frente, né? Nessa linha mais ativista, eles vão para a guerra contra esse rei. Para quê? Para preservar, né, a história, para preservar as promessas, os cumprimentos das promessas, né, tudo aquilo que Deus tinha guardado aquele povo, a preservação da adoração, né, essa defesa das leis, a restauração do templo e manter essa identidade espiritual do povo que já havia sido se diluído, né, com o exílio, né? A gente vai ver Neemias e Esdras tentando fazer essa restauração e Macabeus tentando fazer essa preservação. E logo a gente cai, né, para essa ponte chamada João Batista. É a ponte, né, que vem, eu tô explicando esse tempo, né, esses 400 anos, eles não ficam vazios. É um tempo chamado intestamentário, tá? Não que não aconteceu nada, Deus não virou as costas para esse povo ou ficou de braços cruzados. Deus ainda trabalhava, né, com ele, assim como trabalhou com Esther, né, que a gente vai ver o livro de Esther, não há uma menção explícita de Deus, mas há um plano de fundo, né, que fala sobre Deus. E no fim desses 400 anos surge João Batista como ponte, né? Ele aparece encerrando esse tempo de silêncio. João, ele fecha o ciclo profético, porque a Bíblia considera João Batista o último profeta de Israel. Ele prepara um caminho, ele chama ao arrependimento e ele apresenta esse Messias. Ele não era o fim, mas ele era o início de uma transição. Ele era o início de um novo tempo. E agora sim a gente vai iniciar a nossa aula falando sobre esse ministério dos discípulos. Os discípulos, eles não vieram para substituir, né, os profetas. Não, eles tinham funções diferentes. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que fique bem explícito isso na sua vida, né? Profetas não era igual a discípulos, né? Os discípulos, a função dele era evangelizar, fazer discípulos, plantar igrejas, ensinar, testemunhar sobre Cristo e expandir, né, o trono de Deus, expandir o reino. Qual era a função dos profetas? Era anunciar juízo, arrependimento, restauração, a esperança messiânica e um reino futuro. Então era isso, essa é a comparação entre os discípulos e os profetas que eu quero que você tenha
bastante em sua mente, porque eles não são iguais, não são ministérios iguais. Os profetas, eles apenas apontavam a Cristo, né? Eles fizeram um apontamento a Cristo. Os discípulos andaram com Cristo, né? Eles aprenderam diretamente de Cristo, né? E eles tiveram o mesmo propósito. Qual era o propósito? Jesus era o centro, né, dessa profecia e era o centro do discipulado, né? Jesus é o centro, né, desses dois ministérios, tanto do ministério profético e tanto desse ministério, né, dos discípulos. Jesus era o centro, né? E a gente vai ver algumas, como a gente pode dizer, alguns paralelos entre os discípulos e os profetas, apesar de não ser, né, de não ter a mesma função. Os profetas, eles profetizavam algo futuro, né, algo que ainda iria acontecer. Os discípulos, eles estavam vivendo, eles estavam colhendo, né, essa profecia para si, eles estavam andando com o Messias, eles estavam sendo alimentados pelo Messias, eles conviviam com o Messias, eles viam prodígios e maravilhas. Então, só que os profetas apenas anunciaram, né, essas coisas que iriam acontecer. E os discípulos não, eles vivenciaram, eles colheram, né, isso. Então a gente vai ver, por exemplo, Oséias e Pedro, os dois eles falam de um amor restaurador, né? Oséias, ele revelou um amor fiel de Deus por um povo que era infiel. Ele ensinou sobre o arrependimento e sobre a restauração. Já Pedro, ele foi um discípulo, entre aspas, infiel, porque negou Jesus, né? Por que você coloca entre aspas? Porque a infidelidade dele foi momentânea, né? Por algum momento, seja o medo da retaliação, o medo da imposição, né? E ele foi restaurado por Jesus, pelo esse mesmo amor fiel que Oséias ele prega, né? Então, ele é a resposta de uma profecia, né? Ele é aquele fruto daquela profecia, de um amor, né, infiel, né? De uma adoração infiel para um amor que é fiel, né? Deus restaura aqueles que se arrependem. E Pedro foi algo que ele é nítido, o arrependimento de Pedro. Tanto é que ele se tornou pastor da igreja de Jesus. E a gente vai lá ver em João e Joel. Joel é aquele que declara o Espírito prometido e derramado. Ele profetizou sobre isso. João, ele presenciou o cumprimento dessa promessa. Ele enfatizou a ação do Espírito Santo em seus escritos, né? A gente vai ver o Evangelho de João. O Evangelho de João é a revelação de Jesus, quem Jesus é, né? O Filho de Deus, né? A gente vai ver nos Evangelhos, né, de Mateus, de Marcos, de Lucas, a gente vê nas ações, né, de Cristo, né? E a gente vai ver no Evangelho de João essa revelação do amor de Cristo, né? Então, o que eles têm em comum, esses dois evangelhos? O Espírito Santo, ele capacita para uma missão, seja a missão de revelação, né, como houve em João, ou uma missão, né, de profetização, como houve em Joel. Amós e Tiago. Quem é esse Tiago? Filho de Zebedeu, né? E a gente vai ver a coragem de defender a verdade nos dois, né? Amós, ele confrontou a injustiça, ele defendeu os necessitados. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Ele permaneceu fiel diante das perseguições. E os dois, ele tem a verdade que exigem coragem. É muito difícil, até hoje, os profetas se levantarem, né, contra esse sistema tão corrupto, que hoje as pessoas veem como um meio, né, de sustento.
individual, né? Que só um ganha, né? Só aquele que é corrupto, ele quer ganhar, né? Sobre o outro, né? Explorar o outro, explorar o pequeno. Então, essa verdade, né? Que até hoje muitos consideram como o perturbador da igreja, né? Como Elias era chamado por Acabe, o perturbador de Israel. E muitos, né, quando os profetas se levantam, a gente vai ver, né, eles serem chamados os perturbadores da igreja, né? Aqueles que vêm para perturbar, que vêm para, mas não é, a gente, muitos de nós viemos para denunciar a injustiça, né? Denunciar, né, defender os necessitados, essa corrupção moral que muitos desses pseudos pastores têm, esses pseudos religiosos, né? E a gente vai caminhando para Obadias e Judas Tadeu, né? Não é Judas Iscarió, né? Eu sempre digo, no evangelho sempre tem dois iguais, né? Dois Judas, dois Tiagos, dois Simões, né? A gente tem 6 com nomes iguais, né? E a gente precisa aprender a diferenciar cada um deles. Obadias e Judas Tadeu, os dois falam da humildade, né, na presença de Deus. Obadias denunciou o orgulho de Edom. A gente vai se lembrar lá de Edom, né, aquele que se levantou contra o seu irmão Israel. E a gente vai ver Judas Tadeu, ele serviu discretamente, ele não buscou destaque. Deus honrou os humildes. E a gente vai caminhando também para Jonas e André. Jonas, ele foi enviado aos gentios em Nínive, e André foi aquele, né, que ele levou as pessoas, conduzia as pessoas a Cristo. A gente vai ver ele, né, como discípulo de João Batista, né, e provavelmente João, os dois são discípulos de João Batista, e os dois começam a andar com Jesus. Logo, André, ele chama, né, o seu irmão Pedro para Jesus, ele conduz, né, para Jesus. Então, a missão dos dois era alcançar vidas, né? E a gente vai ver Miqueias e Mateus. Os dois falam sobre justiça e sobre misericórdia. Miqueias, né, capítulo 6, versículo 8, ele ensinou sobre a justiça, a misericórdia dos humildes. Em Mateus, ele destacou o reino de Deus e a ética de Cristo. Então, muitas vezes, né, a gente vai ver lá em Mateus 6 em geral, a gente vai ver o comportamento do cristão, que muitas vezes a gente se esquece, né, essa nossa régua, né, ela sempre tá para uns, né, e quando chega pra gente, não é. Quando a gente, né, vai trabalhar para Cristo, a gente se esquece dessa ética, porque, né, o nosso cargo eclesiástico, ele nos permite. E Jesus vem dizer que não. Mateus vem relatar que não. Que o nosso cargo eclesiástico, ele precisa ter moral, ter ética, ser incorruptível. Claro que muitas vezes, né, a gente vai tropeçar, vai cair, mas a mão de Deus, assim como Pedro, mas a mão de Deus, ela vai estar, né, pegando a nossa mão e nos sustentando, né? Mas a gente está agarrado não à mão de Cristo, nós estamos agarrados ao nosso cargo. E isso é complicado para uma vida ministerial, independente, né, qual é o seu ministério. Se você está começando a caminhar, ou se você tem um ministério de diaconato, um ministério evangelista, um ministério missionário, um ministério pastoral, né, independente qual seja o seu ministério. Mas quando você se agarra, né, a esse título, você começa a se desprender a Cristo. Você começa a olhar para Cristo como se fosse um amuleto, assim como o povo, né, de Judá,
ele olhava para o templo como se fosse um amuleto. E Deus, ele faz coisas, né? Ele confunde cada um de nós, porque a gente esperava, muito do povo de Israel esperava, né? Que Deus nunca iria destruir um templo. E esperava ainda mais que o templo que fosse erguido tivesse uma glória material maior do que o templo de Salomão. E Deus, ele não está falando dessa glória material, ele está falando de uma glória, né, espiritual, uma glória celeste, que foi a entrada de Jesus no templo, né? A gente vai ver lá Naum e Simeão o Zelote, não é Pedro. Pedro também, o nome dele é Simão. E Pedro Simão, e tem Simão o Zelote. Por que Zelote? Era um grupo que ele tinha zelo à palavra de Deus. Ele acreditava que o reino de Cristo, ele precisaria de um exército para que fosse levantado. Então era um grupo, né, que acreditava que Cristo vinha pela força, e não era. Os dois, né, ele vem trazer esse juízo de Deus, porque não, ele traz aquele juízo, né, e o Simão, né, ele vem trazer esse juízo achando que Deus, ele precisava, né, dessa justiça para subir ao trono, né? Não, como eu falei, ele anunciou o juízo de Nínive. Simão, ele aprendeu que o reino de Deus não seria estabelecido pela força humana. O que os dois têm em comum, Deus governa a história, ele faz como quer, da maneira que quer, da forma que ele quer. Outrora, né, Deus, ele envia Jonas a falar sobre o arrependimento de Nínive. Agora ele levanta Naum para falar, né, desse juízo sobre Nínive. E a gente vai lá no decorrer Abacuque e Tomé, o que os dois têm em comum? A fé em meio às dúvidas. Abacuque foi aquele que questionou, né? Mas também foi aquele que confiou, ainda que a figueira não floresça, ainda, né, que os frutos, né, a videira não dê mais seus frutos. Mesmo assim, eu confiarei, né? E Tomé, ele duvidou, e depois ele declarou, Senhor meu, né? Lá em João 20, 28. A fé verdadeira supera qualquer dúvida, né? Às vezes a gente fica temeroso durante, né, as circunstâncias, mas quando a gente tem fé, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, né, o nosso espírito, o nosso coração é latente, né, à mão de Deus. É muito fácil a gente crucificar Tomé, né, pela essa dúvida dele, e esquecer que todos os dias a gente duvida até do nosso próprio ministério. A gente duvida da mão de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. A gente duvida, né, das promessas que Deus fez pela demora, pelo processo. Então, a gente é muito fácil a gente crucificar o outro. E se a gente vê, a gente tem erros iguais ou parecidos ou até maiores que o outro, né? E a gente vai falar de Sofonias e Felipe. Os dois têm um convite ao arrependimento. Sofonias, ele chamou um povo a buscar o Senhor. Ele convidou Judá de volta para Deus. Mas Felipe, né, ele reconheceu Jesus como Messias. Ele foi chamado diretamente por Jesus e ele convidou Natanael para conhecer esse Messias. Sofonias convidava pessoas a buscarem a Deus. Felipe, ele convidava para conhecer Jesus. Quem busca a Deus conduz os outros também a buscar. É muito difícil você dizer hoje que você não é evangelista. Muitos de nós não fomos consagrados evangelistas, mas o nosso coração, quando conhece Jesus,
O nosso coração é evangelista porque a gente quer levar esse Jesus para onde a gente vai. A gente quer falar de Jesus, a gente quer discipular as pessoas, a gente quer convencer, né, aquela pessoa a sair da lama do pecado, mostrar o que Jesus já fez na nossa vida. Então, cada um de nós, na nosso DNA, tá lá, evangelista, discípulos de Jesus. Então, eu sempre digo, nessa linha de raciocínio, se você ainda não conseguiu conduzir, né, alguém a Jesus, é porque sua boca está fechada. Porque só em você falar, Jesus te ama, o Espírito Santo faz o resto. Você não precisa fazer mais nada. O Espírito Santo é aquele que convence. Você é só instrumento de Deus. O Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que trabalha, é o Espírito Santo que faz. Você não precisa ficar esperando, né, aquela semente germinar, né, com aquela ansiedade. Germina, nasce. Você não precisa nada disso. Deus trabalha como quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Você já falou de Jesus? Então, próximo. É assim. E a gente vai falar sobre Ageu e Bartolomeu. Os dois, né, a prioridade era Deus. Ageu incentivou a construção do templo. Bartolomeu é um exemplo de fidelidade simples e constante. Os dois buscaram ocupar em primeiro lugar o reino de Deus. Já Zacarias e João, a gente vai repetindo um pouco João, porque são 12 discípulos, são 12 profetas. Entre esses discípulos estava Judas Iscariotes. E o Judas Iscariotes, todo mundo conhece a história dele, foi aquele que ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Então a gente vai repetir sobre João, que seu ministério também é muito parecido com o ministério de Zacarias, né? Os dois falam sobre esse rei, né, prometido. Zacarias profetizou sobre a entrada triunfal do Messias, né? Falou desse pastor ferido. João apresentou Jesus como filho de Deus. É como eu falei lá no Evangelho de João. O Evangelho de João é marcado, né, porque João ele não poderia descrever se não fosse o Espírito Santo, né, falando sobre a vida dele. E ele apresentou às outras pessoas Jesus não como um profeta, não como o filho do homem, né, não como ele apresentou como filho de Deus. Imagina só. Cristo era o centro de toda essa revelação. Malaquias e Tiago, como eu falei, são dois Tiagos. Um Tiago, filho de Zebedeu, e esse Tiago, filho de Alfeu, né? Os dois preparam o caminho. Malaquias, ele profetizou sobre esse mensageiro que viria, né, antes do Messias. Ele profetizou, né, sobre João Batista. O Tiago serviu nessa expansão silenciosa da mensagem do rei. Deus usa servos fiéis para preparar, né, a sua obra. Então aqui a gente falou dos 12, né, dos 11 discípulos e 12 profetas. A gente vai começar a estudar, né, essa semana sobre esses discípulos, tá? Provavelmente a aula sairá na sexta-feira. Como vocês viram, eu ainda estou um pouco, né, a fala ainda tá bem baixinha, né? Estou aqui com o microfone para ver se melhora um pouco, né, essa voz, essa fala. E aqui a gente aprendeu um pouco que é essa conexão dos profetas com os discípulos, né? O que os dois têm em comum? O que a gente revisou um pouco sobre as aulas passadas, né? E a gente falou, né, sobre o ministério de cada um.
né, tanto dos profetas quanto dos discípulos. E eu quero deixar claro também nessa aula de hoje, né, que o centro de tudo isso se chama Cristo. O centro, né, desse encontro entre eles se chama Cristo. Houve uma ponte que se chama João Batista, mas o centro de todos eles, né, era Cristo. E se o centro da sua vida não for Cristo, infelizmente, né, você ainda não entendeu sobre esse amor do Pai. Você ainda não entendeu, né, o seu ministério. O seu ministério é o ide do Senhor. Deus, ele não fala ide e abrir igrejas. Ele fala ide e fazer discípulos. Né? Claro que você vai levar, né, esses novos discípulos à igreja. Claro que vai ter um lugar, né, de discipulado, de orientação, de expansão do reino. Mas, se não houver, né, você como instrumento dos céus, nada acontece. O reino, ele fica... Se todo mundo, né, cruzar os braços, as pedras clamarão. Mas será que você vai esperar as pedras clamarem para que você faça aquilo que precisa ser feito? Essa é a grande questão. É isso que eu quero te trazer hoje, né? Como eu sempre digo que antes de ser pastora, o meu DNA grita por evangelismo. Por quê? Eu não posso pastorear sem evangelizar. Eu não posso pastorear sem levar o reino do céu, sem expandir esse reino do céu. Eu não posso pastorear, né, sem discipular pessoas. Então, como pastora, né, eu caminho sim com o evangelismo. Eu caminho sim com o diaconato, porque se eu não sirvo, quem vai servir? Eu só posso ser exemplo, né, para uma igreja quando eu faço, não é quando eu imponho. Eu só posso, né, tá com essa bandeja, né, preparada, né, para servir os meus irmãos, se eu busco dos céus. Se eu não busco do reino, nada acontece. Essa bandeja vai estar o tempo inteiro vazia. E essa bandeja não é com ouro, essa bandeja não é com prata. Essa bandeja é com a palavra de Deus. Eu preciso servir a palavra de Deus aos meus irmãos. Eu preciso ter essa sede. Essa sede de entregar aos meus irmãos Cristo. Simples assim. De forma nua e crua, Cristo. Eu não preciso ficar rodopiando entre círculos, né? Ai, porque você precisa ter uma chave, você precisa ter um carro, você precisa... Não. Você precisa ter a Cristo. Se Cristo estiver no centro da vontade dele sobre a sua vida, meu irmão, Cristo, ele te dá uma sabedoria de todo e qualquer entendimento. Nessa sabedoria de Salomão. E essa sabedoria, claro que vai te ajudar a crescer, ter crescimento espiritual, profissional, como um bom pai, uma boa mãe, ser um bom filho. Então, esse Cristo, né? Quando a gente anda junto com Cristo, quando está entrelaçado em nosso DNA, tudo, as demais coisas serão acrescentadas. E eu não estou falando as demais coisas, um carro, não. É a sabedoria para você ter um carro. É a sabedoria para você reger a sua casa e a sua família. É a sabedoria para você reger os seus negócios, né? A sua vida profissional. É isso que eu estou falando. E eu quero que você entenda isso, porque Cristo não é loteria. Não é. Não é eu aceitar hoje Cristo e amanhã eu serei rico. É por isso que tem muitos cristãos frustrados. É por isso que muitas pessoas hoje se autotitularizam
cristão e não conheceram ainda Cristo. Não conheceram Cristo. Por quê, minha pastora? Porque a gente vai ver cristãos envergonhando o reino de Deus. A gente vai ver cristãos caloteiros, cristãos perseguidores, cristãos fofoqueiros, porque nunca foi discipulado, nunca entendeu o reino de Cristo. Eles entenderam essa questão buscar o reino do céu e as demais coisas lhes serão acrescentadas. E ele acha que buscar o reino do céu é estar no domingo na igreja, é colocar uma Bíblia debaixo do braço, é colocar um status no Instagram com um louvor. E não é. É viver essa Bíblia. É entregar essa adoração. Né? E Deus, ele vai dar força, ele vai dar sabedoria para as demais outras coisas. Né? Quando Mateus, ele fala, as demais coisas lhe serão acrescentadas, é o que comer, é o que vestir e é o que beber. Né? E o que comer e o que beber tá ligado sim a essa força, né, laboral, né, essa força de trabalhar e não de cair do céu. Assim como também o que vestir, porque a gente precisa, né, dessa questão monetária para se vestir. Mas eu quero que você entenda isso, não vai cair do céu. Mas a sabedoria, como você conduzir a sua família, né, a buscar esse recurso. Eu sempre digo que o maná, ele caiu ao povo de Israel porque o povo era peregrino. Ele peregrinava. Ele não tinha ainda uma terra própria, então ele não tinha plantio. Ele não tinha ainda essa agricultura e essa agronomia. Não tinha. Então Deus, ele provém aquilo que a gente não consegue. Até com a força do nosso braço. Ter. Mas aquilo que a gente consegue, Deus não vai fazer. Deus não vai trabalhar por ninguém. Deus não vai dar sustento pro preguiçoso. Não vai dar. Deus não vai dar sustento ao aproveitador. Pode ser que o aproveitador ele ainda consiga, né, consumir ainda, né, de algo que sua expertise, né, traz. Mas eu sempre digo, Asaf, ele estava certíssimo quando ele diz que o ímpio, ele murchará como Eva. Creia, creia. E eu quero terminar essa aula, quero terminar esse vídeo pedindo, né, encarecidamente, né, a oração do justo pela minha saúde, para eu poder continuar, né, trazendo a luz da palavra de Deus para a vida de cada um de vocês. Peço também, dá um joinha, né, se inscreva no canal e vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço por cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, que está precisando e necessitando de um milagre na vida financeira, na vida da saúde matrimonial, está precisando de um milagre. Eu não sei a sua causa, mas eu sei que Tu és aquele que abre o mar. Tu és aquele que para o sol. Tu és aquele, Senhor, que faz o menor derrubar um gigante. Então, Senhor, coloca a Tua mão sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém.